amigas, iniciando mais um Consciência Espírita, hoje trazendo para vocês uma pergunta do Livro dos Espíritos, para que vocês consigam entender como é importante o estudo, como é importante a meditação, como é importante ler e passar pelo crivo da razão todos os questionamentos do livro e os questionamentos que trazemos dentro de nós. E hoje eu vou pegar uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 919. É o conhecimento de si mesmo. Uma das coisas mais difíceis é se ter o conhecimento de si mesmo. Porém, aqui nós temos duas perguntas e temos uma resposta extremamente complexa, mas que nos facilita esse caminho do autoconhecimento. E essa resposta foi dada por Santo Agostinho. Então, vamos prestar atenção para a gente perceber como que nós devemos agir diariamente para começar a ter o conhecimento de nós mesmos, tá? Para quê? Para que a gente possa consertar. Eu vou dar uma explicação meio geral, tá? Eu tenho uma casa e essa casa tem vários problemas. E eu preciso reformar essa casa, tá difícil viver nela. Eu tenho vazamento, eu tenho queda de energia, eu tenho piso quebrado, eu tenho o teto, quando chove entra água, tem várias coisas, mas eu desconheço aonde está o vazamento, eu desconheço qual é a telha que está quebrada, eu desconheço qual é o piso, que local do piso está fofo, eu não sei. Eu tenho que, para fazer essa reforma nessa minha casa, eu tenho que ir buscando, primeiro, prioridades. Aonde eu tenho que priorizar. Então, se eu estou numa época de chuva e cai água dentro, eu tenho que priorizar o meu telhado. Eu tenho que ir lá, pedir para alguém ir, trocar a telha. Então, assim, eu tenho que conhecer essa casa para criar um plano de reforma para que eu possa começar a reformar essa casa. Não dá para eu reformar, eu chegar na minha casa e falar, tem um monte de coisa errada e eu não estou conseguindo saber como reformar, o que fazer e como fazer, tá? Então, isso eu estou dizendo de coisas materiais, que nós podemos ver, sentir. Agora imagine a nós mesmos, que muitas das coisas que trazemos internalizadas é desconhecida de nós. Como que nós vamos conhecer? É observando as nossas atitudes. Então, me permita ler a pergunta, não vou ler a resposta toda, a gente vai falar um pouquinho da resposta. Então, pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio prático e mais eficaz para melhorar nossa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Beleza, já sabemos que precisamos nos conhecer, da forma que eu preciso conhecer os problemas que tem na minha casa para reformá-la. Aí vem uma segunda pergunta, dentro da própria pergunta 919. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Olha, como Kardec, ele insistia com os espíritos para que a gente pudesse realmente insistir nessa reforma, ter meios, ter um certo conhecimento para chegarmos a uma devida conclusão. Então, ele vem trazendo vários ensinamentos. Primeiro ele diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando estava vivo, quando estava encarnado. Todas as noites passava por revista a minha consciência e me perguntava se fiz tudo o que deveria, se não falhei com alguém ou com o meu dever, se eu aproveitei o meu dia da melhor maneira possível. Só que tem um problema, nós temos uma capacidade
de nos auto-perdoar ou de nos auto-enganar. Então, quando a gente passa por revista, às vezes a gente fala, eu não ajudei aquela pessoa porque aquela pessoa, ela não precisava tanto. Eu não respondi com educação porque a pessoa foi mal educada comigo. São várias coisas durante o dia que a gente vai se autodesculpando. E com isso eu vou perdendo a oportunidade de realmente me conhecer. Então, veja bem, essa revista que nós devemos passar a nossa consciência sobre o nosso dia. Não é sobre o ano, porque muitas coisas se perdem, mas durante o dia. Puxa vida, por que eu não fiz aquilo? Porque a pessoa foi mal educada comigo. Tá, mas e daí? Se ela foi mal educada com você, por que eu não fiz o que eu deveria ter feito e não agi como ela? Porque muitas vezes nós agimos como o outro, mesmo censurando o que o outro traz dentro de si. Então nós precisamos ter essa consciência. É a consciência de si mesmo. Você está sozinho com você. Ou, obviamente, nunca estamos sós, né? Nós sempre temos olhares de amigos espirituais, dos nossos mentores para conosco. Então, eles estão vendo, eles estão nos acompanhando. Não adianta eu querer mentir para mim mesmo. E aí eu falo, parem de mentir para si mesmos. Procurem ser claros consigo mesmo. Mas eu tenho uma dificuldade em ser claro comigo mesma. Ele dá um outro conselho, Santo Agostinho. Eleve o teu pensamento a Deus e ao teu mentor. Peça com muita vontade que ele esclareça, que eles possam te ajudar a se esclarecer sobre você mesmo. A oração, quando nós realmente queremos, poxa, eu estou tentando conhecer a mim mesmo, eu estou tentando consertar a minha casa interior. Não adianta eu querer me enganar. Então, ao pedir, Senhor, ajuda-me a enxergar os meus próprios defeitos. Que o meu anjo guardião esteja alerta e me observando e me ajudando de alguma forma a enxergar aquilo que eu mesma não quero. São orações simples, vindas do coração, são pedidos que devemos fazer. Então, Santo Agostinho também nos pede isso. Também nos pede para ter essa ajuda espiritual. Uma outra coisa que Santo Agostinho nos pede, se está difícil da gente conseguir compreender ou conseguir realmente nos autoconhecer, pense o seguinte, se eu morrer amanhã, quem acredita na vida após a morte, sabendo que vamos continuar a nossa vivência, eu tenho algo a esconder? Lembre-se uma coisa, no mundo espiritual, nós não podemos esconder nada, nem o nosso pensamento. Olha que interessante. Outra, estou jogando para vocês algumas informações que vocês devem vir buscar na codificação. Como que isso funciona? Aqui na codificação, no Livro dos Espíritos, nós temos as respostas para essas perguntas. Lá no mundo espiritual, nós não temos como nos esconder, não temos como fingir. Vou dar um exemplo simples, que eu creio que já tem acontecido com todo mundo. Estamos aí na rua caminhando, encontramos alguém que a gente não gosta muito, ou que a gente sabe que aquela pessoa não gosta muito de você. E o que você faz? Oh, meu amor, querido, que bom te ver, que saudade de você. O que você está fazendo? Você está mentindo. Ele não vai, talvez, perceber, a não ser que ele seja muito sensitivo. Mas no mundo espiritual, nós não precisamos ter que externalizar a nossa fala, porque lá é o pensamento que é lido. Olha só que interessante. O pensamento é lido. O pensamento será lido
e não tem como eu enganar o outro. Então, Santo Agostinho pede, se está tudo certo, se você tem feito todo o melhor que você poderia fazer por você e pelo outro, e você está se enganando, você tem que pensar, e se eu morrer amanhã, eu tenho alguma coisa para me envergonhar? Eu tenho alguma culpa guardada? Eu tenho medo de encontrar aquela pessoa que foi antes de mim e que eu não fiz o que deveria? Eu terei coragem? Você viu quanto questionamento? Eu terei coragem de encarar alguém, um pai, uma mãe, alguém que já se foi e eu vou ter que encontrar lá? Eu vou ter coragem de pedir perdão pelas minhas falhas? E por isso muita gente tem medo da morte. A morte, ela é uma libertação. Ela não deveria ser temida. Por que será que ela é temida? Porque trazemos o conhecimento do mundo espiritual. Mesmo que não seja conscientemente, nós trazemos esse conhecimento inconsciente. E de repente, nossa, morrer e ter que não dá mais para eu enganar ninguém é assustador. Então eu preciso muito começar a consertar, começar a melhorar. A partir do momento em que eu tenho esse conhecimento, que eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa situação, eu tenho que seguir em frente, fazendo o quê? A minha parte. Eu vou aproveitar no meio dessa palestra contar uma historinha, que aparentemente é uma historinha meio pesada, tá? Mas eu quero que vocês entendam o que essa história tem a dizer. Conta-se que um fazendeiro tinha um cavalo. E esse cavalo, quando era solto, ele comia todo o pasto do vizinho. Então esse fazendeiro deixava esse cavalo sempre preso. Um dia, o diabo foi lá e soltou o cavalo. O cavalo foi para o pasto do vizinho e comeu todo o pasto do vizinho. A vizinha, quando viu o cavalo comendo todo o pasto dela, ela ficou muito irada, pegou uma arma e matou o cavalo. O dono do cavalo, ao ver o cavalo morto, ficou irado e matou a vizinha. O marido da vizinha, quando viu a mulher morta, matou o dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo, quando viram o pai morto, puseram fogo na casa do vizinho. E aí perguntaram para o diabo, olha, que coisa horrível você fez. E o diabo respondeu, eu apenas soltei o cavalo. Vocês conseguem entender essa pequena parábola? Eu apenas soltei o cavalo. O espírito do mal, que muita gente acaba culpando, né, o espírito do mal por algumas atitudes que nós temos, eu agi assim porque eu fui influenciada pelo obsessor, eu fui influenciada pelo espírito do mal. Mas o espírito do mal só nos influencia quando nós trazemos em nós o germe do mal. Quando eu não combati o mal dentro de mim. Quando eu não fiz tudo para me autoconhecer e falar, não, eu não quero mais isso para mim. Eu não teria, se a pessoa ela não tem esse mal, ela não tem essa maldade de destruir, de matar alguém, o espírito do mal nada fará conosco. Ele precisa encontrar em nós a matéria-prima. Tem uma passagem também de Jesus que na multiplicação dos pães e dos peixes, onde havia uma multidão, né, buscando a palavra, mas havia passado já muito tempo e eles estavam sem se alimentar. Essa é uma nova palestra que eu farei só sobre isso, tá? E ele diz o seguinte, Pedro chega para Jesus e fala, o povo está faminto, o que faremos? E Jesus pergunta, o que tendes? É uma pergunta muito interessante, tá? Porque Jesus não iria multiplicar se ele não tivesse a matéria-prima.
E Pedro diz, nós temos um peixe e 2 pães. E daí Jesus multiplicou. Um dia nós falaremos sobre isso, mas tem muito a ver com a lição de hoje. O conheça-te a ti mesmo. Se eu estou procurando me conhecer, eu não posso pôr a culpa dos males que eu estou provocando no espírito do mal, no obsessor, no meu vizinho, no meu pai. Eu fiquei irado porque a outra pessoa é assim e ela me transmitiu. Não, você ficou irado porque a ira está dentro de você. É difícil às vezes ouvir isso. E Santo Agostinho vai além, né? Como eu posso me julgar? Eu sempre terei, como nós temos que desenvolver o nosso amor próprio, só que nós confundimos amor próprio com orgulho. Orgulho é pernicioso, amor próprio não. Quando eu tenho amor próprio, eu tenho que me auto-reconhecer. Quando eu sou orgulhoso, não. Quando eu sou orgulhoso, eu terei sempre uma desculpa para os meus erros. Ele fala ainda assim: o conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis, como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpas? O avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Vocês percebem o quanto nós arrumamos desculpas para os nossos próprios erros? Eu queria muito que vocês meditassem sobre isso. O quanto vocês passam a mão na própria cabeça. Nós sabemos que tem pessoas que se culpam muito, tá? Tem um outro lado de pessoas. Tudo é culpa. Porque eu devia ter feito assim. Porque eu me culpo por isso. Não. Você entendeu o quanto nós precisamos de equilíbrio? Então eu faço uma pergunta. Quem é você? Você é aquela pessoa que sempre encontra uma desculpa para os seus erros? Agi assim com ele porque ele agiu assim comigo. Tem alguns ditados que dizem: chumbo trocado não dói. Para aquele que está querendo a sua própria evolução, para aquele que está querendo adquirir o conhecimento de si mesmo, tem que deixar de lado esses ditados populares. Chumbo trocado não dói. Eu tenho que agir com a minha consciência e não com a consciência do outro. Então faça essa pergunta. Eu estou sempre arrumando desculpas para as minhas atitudes ou eu estou me culpando excessivamente por tudo que ocorre? Nossa, a pessoa, eu falei um pouquinho mais grossa, a pessoa não gostou. Eu sou culpada. Sabe aquelas pessoas que se autoflagelam? Minha culpa, minha máxima culpa. Nós temos que identificar quem sou eu, mas com clareza de consciência. Para isso, Santo Agostinho diz: peça ao teu mentor, ao teu anjo da guarda, peça a Deus o esclarecimento sobre você mesmo. Vocês estão vendo que é muito mais complexo fazer esse conhecimento? É muito mais complexo eu realmente saber quem sou eu? E a partir daí, a complexidade está em encontrar os defeitos da minha casa. Esse é o primeiro passo. Eu tenho que identificar os defeitos da minha casa para mandar reformar. Segundo passo, identifiquei, tá? Eu me culpo demais. Tudo eu ponho a culpa em mim. É uma identificação. Eu vou relacionando aquilo que eu estou encontrando de errado dentro de mim. E aí eu vou encontrar onde eu devo começar essa reforma, da mesma forma que a casa. Como eu vou reformar minha casa? Com todos os defeitos que ela tem. Primeiro eu tenho que ver a disponibilidade do dinheiro que eu tenho, né? O que é mais importante, mais atual. Eu preciso realmente fazer urgência, mais urgente. Então, eu tenho que fazer isso comigo mesma. Se eu ando
chateando muito o outro, eu tenho que parar e pensar: o que eu devo fazer? Tudo isso é um trabalho que nós devemos iniciar imediatamente. Não percamos mais tempo com esse autoconhecimento. Primeiro é esse autoconhecimento, para depois chegarmos a ir à mudança. Como realizar a mudança? Vou relacionar tudo que eu estou tentando ter a consciência de mim mesma, é o primeiro passo. Nós vamos ficar hoje nesse, tá? Primeiro nós vamos ficar nesse passo. Nós retornaremos num segundo momento, num novo programa, falando sobre como eu vou realizar essa reforma. Então, por hoje, meus amigos, vamos ficar com essa necessidade de nos autoconhecer, e para isso eu tenho que revisar a minha consciência, eu tenho que pedir ajuda a Deus, né? Eu tenho que começar a ter a coragem de reconhecimento, tá? Se eu tenho isso, se eu começo a me reconhecer, se eu começo a fazer a minha reforma, tenho uma absoluta certeza que aquele cavalo que o diabo soltou não teria provocado tantas mortes se eu reconhecesse e controlasse os meus próprios instintos inferiores. Por hoje é só. Retornaremos com uma nova mensagem para todos nós. Muito obrigada.